Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje eu tenho o prazer de receber ele, que é médico especialista em emagrecimento, já transformou a vida de mais de 10 mil pessoas, ajudando a eliminar mais de 200 toneladas de gordura pelo mundo. Com uma abordagem integrativa que alia medicina tradicional, ortomolecular e protocolos personalizados, ele traz uma visão inovadora, focada na raiz dos problemas, na saúde plena e na qualidade de vida. Seja muito bem-vindo, Dr. Rubem Regoto. Obrigado. Gostou da apresentação? Pô, que apresentação, hein? Botou lá em cima. Falando um pouquinho de você, você nasceu onde, doutor? Eu nasci em Nova Iguaçu mesmo. Eu sou de Nova Iguaçu, minha família toda. Por isso que a minha primeira clínica é até lá, a Matriz, né? E tem uma aqui na Barra da Tijuca também. Ah, e durante a adolescência você vivenciou a obesidade. Sim. Como que esse período afetou sua autoestima, sociabilidade e sua compreensão dos desafios físicos, emocionais e sociais? O maior desafio da obesidade, assim, que eu encarei ali na adolescência, quando eu ganhei muito peso, eu gostava muito de praticar esportes. E o que aconteceu? Eu percebi que me limitou muito. E aí eu entrei na faculdade ainda bem novo, tal, com 17 anos, eu comecei a fazer medicina, e aquele ritmo de estudos foi onde eu dei um boom, que é aí que eu ganhei bastante peso mesmo, e aí eu conheci bem de perto a obesidade, né? E é difícil, né, assim, porque na adolescência eu já estava lutando com sobrepeso, mas o desafio era muito no sentido, assim, ali na adolescência, daquela questão mais ligada ao esporte e tal. Mas aí um pouquinho mais velho, na pré-adolescência, né? Aí um pouquinho mais velho ali na adolescência, compromete a autoestima e também a tua sociabilidade, que antes você jogava bola com todo mundo e tal, Parou e aí de você jogar. começa a ser o último. Não, joga, mas é o último a ser escolhido do time. Mas e você aí chegou foi a quantos isso. quilos? Então, no fim da faculdade, quando tinha parado totalmente de praticar esporte, que eu gostava de fazer academia, natação, jiu-jitsu, eu sempre tive uma vida bem ativa com relação ao esporte. E no fim da faculdade eu cheguei a quase 130 quilos. Tenho 1,90, né? Então, você é bem alto. Eu era bem GG, né? Grande, gordinho. E ao decidir cursar medicina, que visão tinha sobre o papel do médico e o impacto que acreditava poder gerar na vida das pessoas e na sociedade? Eu já bem novo, já tinha esse sonho de fazer medicina, assim, muito ligado mesmo ao que você pode entregar para as pessoas. Mas, engraçado, acabou que depois eu fui para essa parte da medicina integrativa, da prevenção, mas eu sempre tive muito essa coisa, assim, de não só de focar na doença, mas focar na pessoa, na qualidade de vida. Estilo de vida. Viver melhor, viver... Pô, aí eu lembro que eu ainda bem garoto, a população brasileira está envelhecendo mais e tal. Aí mas com que qualidade de vida a gente vai envelhecer? O que a gente vai fazer para envelhecer melhor? Então, esses desafios sempre tiveram ali na minha cabeça, tal. Eu acho que é muito importante a gente ver esse tipo de coisa. E você vem de família de médicos ou não? Não. Minha família, todo mundo sempre foi envolvida com comércio e tal. E geralmente quem é médico tem alguém da família, Sim, né? Aí depois minha irmã fez também, aí alguns primos fizeram tal, mas a família da gente, pelo contrário, não tinha nenhum médico antes. Eu fui o primeiro que se formou. E quando você ingressou aí no curso de medicina, qual foi a sua primeira impressão sobre a abordagem na formação médica do Brasil, especialmente no equilíbrio ou desequilíbrio entre prevenção e tratamento curativo? Então, a medicina, a formação médica no Brasil, isso vai trazer até polêmica o que eu vou falar, mas ela é muito tomada só com foco na doença e remédio. E isso é um desafio muito grande, porque você acaba aprendendo uma medicina muito mais focada só em sintomas, em uso de medicação como única solução, e você para de abordar ali, de dar a atenção devida, algumas abordagens mais na qualidade de vida, nos hábitos do indivíduo, até a própria coisa do tratamento interdisciplinar, de você ter apoio dos profissionais, tipo a nutricionista, psicólogo, um personal. Então você acaba ficando muito focado na coisa só de prescrição de medicação. E isso sempre me incomodou, porque eu entendia que a coisa não era para seguir por esse caminho apenas, entendeu? Eu via que aquilo ali não encaixava muito comigo. Sim. E quais foram os maiores choques de realidade ao perceber a distância entre o conteúdo teórico ensinado na universidade e as necessidades reais
que você encontrava na prática clínica? O grande choque, na verdade, é a primeira vez que você vai dar um plantão, né? Que aí você aí você vê a realidade. Que aí você vê a realidade. E aí você se vê, muitas vezes, sem as ferramentas básicas para agir. E isso, num primeiro momento, até te frustra bastante, porque você vai todo empolgado e tal, e você se depara com uma incapacidade, você vê que você não consegue botar na prática tudo aquilo que você queria. E, por um outro lado, o que também sempre, assim, na prática médica, é que, às vezes, o paciente está tão acostumado só com a coisa de chegou, vai receber estou sentindo isso, médico, esse remédio, faz esse... Então, assim, às vezes, até na abordagem no sistema público de saúde, as pessoas até estranham quando você começa a querer abordar, bater um papo sobre qualidade de vida. Isso aí, saber se faz exercício, se não faz, como se alimenta. Se dorme bem. Se dorme bem. E aí isso causa E é engraçado como isso saiu da cabeça das pessoas, entendeu? As pessoas não entendem muito bem quando você começa a entrar muito por esse lado. E em que momento da graduação começou a se incomodar com a ênfase quase exclusiva na supressão de sintomas, em detrimento da busca pelas causas primárias das doenças? Na verdade, eu já tinha essa pulga atrás da orelha até antes de fazer medicina. Eu sempre, assim, já dentro de casa, tal, tinha essa coisa do exercício físico, tal. E a alimentação lá em casa não era muito legal, não. A gente exagerava um pouquinho, por isso que eu até fiquei gordinho. Mas a gente sempre comeu muito natural, mesmo errando bastante. Mas, assim, essa coisa sempre me incomodou, da coisa de não procurar um outro caminho sem ser esse medicamentoso. Sempre me incomodou, até antes de fazer medicina. E o que te levou a escolher a neurologia como primeira especialização? Foi minha primeira especialidade. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer. A neurologia foi muito assim no dia a dia. Eu formei e fui dar plantão. Ainda não sei o que eu vou fazer, vou aqui dar um plantão, ganhar um dinheiro, curtir a vida e tal. Formei com 23 anos, aí queria queria aproveitar bem. E aí, o que acontece? Eu pegava muito caso, por exemplo, AVC, ou um paciente com Parkinson que procurava emergência e não conseguia muito ambulatório. Tu encaminhava para o ambulatório, não tinha. Cara, vem cá, volta que semana que vem. Aí começava a fazer meio que um ambulatório ali na emergência. E aí comecei a me interessar muito por aquilo ali, e aí estudando e tal, aí acabou que eu fui fazer especialização em neurologia. E é bem interessante, né? E eu também sempre gostei muito da coisa que é a coisa da formação do pensamento, da neurociência, da capacidade da relação entre a neurociência e a comunicação humana. Eu sempre achei isso muito interessante, né? Essa capacidade que o ser humano tem de se comunicar e como diferencia ele dos outros animais. Então, isso foi uma das coisas também que me levou a seguir para a neurologia. E durante a residência, como foi lidar com a dura realidade de pacientes em estágios avançados de doenças neurodegenerativas? O desafio é muito grande, né? Porque às vezes você chega ali para tentar fazer algo por aquele paciente e você se depara, e se eu tivesse chego aqui 20 anos antes? Será que eu conseguiria mudar a trajetória disso? Então, isso foi uma das coisas que fez eu decidir parar tudo assim pelo lado tradicional e seguir mesmo para essa parte da medicina integrativa, da ortomolecular, porque às vezes era uma realidade muito dura e que você só ficava trocando dose de remédio e não via muita evolução. Então, foi muito nessa linha, assim. E quando você se fez a pergunta, o que poderia fazer para ajudar essas pessoas 20 anos antes? Quais acontecimentos ou reflexões provocaram esse questionamento tão decisivo? Então, eu sempre ficava pensando assim, se eu chegasse 20 anos antes, esse cara aqui que teve, que teve um AVC, está com muita sequela, será que eu conseguiria mudar a trajetória dessa doença dele? Porque esse AVC que ele está tendo hoje, o AVC que uma pessoa vai ter daqui a 20 anos, ele está começando hoje. Entendeu? Você está começando ali a depositar placa, inflamar as artérias.
dificultar a circulação do sangue naquele cérebro. Então, e se eu chegasse 25 anos e conseguisse, não é só adicionar um AS para ele tomar, mas assim, pô, vamos melhorar a alimentação. Ah, mas eu não como gordura, doutor. Mas vamos ver aqui, pô, tá comendo muito carboidrato, isso está virando placa de gordura, é isso, não é a gordura. Então, se eu chegasse antes, pô, vamos começar a fazer exercício, diminuir o cigarro, tentar parar. Então, isso tudo sempre mexeu muito comigo. Você hoje em dia é bem equilibrado em relação à alimentação? Sou bem equilibrado. Até tenho essa coisa bem rigorosa em casa com as crianças, né? Que a gente forma o hábito alimentar dentro da nossa casa, Com né? certeza. Então eu seguro bastante e tal. Mas de vez em quando tem um escape, né? Porque é criança. E eu também, no dia a dia, eu não sou aquele cara tão radical, não. Eu acho que a maioria faz a diferença. Eu acredito nisso, entendeu? Assim, 7 dias da semana, se um dia você escorregar e tal, levanta, pega o que sobrou e toca em frente, porque você vai conseguir resolver. Na contagem geral vai dar bom. Está no lucro. E como que foi buscar, ainda dentro de um ambiente médico tradicional, conhecimentos e estratégias voltadas para a prevenção, que não faziam parte do currículo padrão? Então, aí foi quando a ortomolecular começou a entrar muito assim na minha vida, né? Que a ortomolecular você estuda muito as reações químicas tal, e como você usa vitaminas, antioxidantes e até substâncias naturais para poder abordar aquele sistema, reequilibrar ele e tentar fazer ele voltar a funcionar ao máximo e recuperar ele. Então eu comecei a me interessar muito por ali e comecei a seguir por essa área. Além do que também, como ali no fim da faculdade, falei, cara, não posso, agora vou voltar a fazer exercício, perder peso. E aí caí dentro e voltei a fazer exercício, alimentação reequilibrei, tal. Também acabou, não era... Porque fim de faculdade é uma perturbação, é festa todo dia. Você nem... chopada. É chopada todo Comemoração dia. Comemoração diploma. todo dia. Então, assim, é uma praga, você não consegue, as pessoas te arrastam. Então, assim, você vai no bolo. Então, aí eu comecei a entrar no foco, comecei a estudar mais sobre medicações de emagrecer, qual que se encaixa para aquele perfil de compulsão alimentar que eu tinha, qual que não se encaixa. O jogo está muito por esse lado aí. Bacana. E o que mais o surpreendeu, conceitual e clinicamente, ao estudar profundamente a medicina ortomolecular em comparação com a neurologia? Então, eu comecei assim, teve uma coisa assim conceitual que me chamou muito a atenção, como você conseguia recuperar os neurotransmissores. Por exemplo, não só com medicação. Você às vezes usa uma medicação que ajuda a manter aquele neurotransmissor ali, a serotonina, por exemplo. E aí na ortomolecular você aprende estratégias que estimulam o teu corpo a produzir mais ele. Isso me chamou muito a atenção, tal. E tinha uma outra coisa também muito assim curiosa, é que eu, quando comecei a estudar, me aprofundar mais na nutrologia, na ortomolecular, eu olhava assim e falava, pô, mas eu não tenho esse paciente de 20 anos antes. E usava muito naquele paciente já muito comprometido. E já fazia muita diferença. Isso era muito interessante. Eu nem esperava tanto ganho. E aí a gente vê que consegue também ajudar as pessoas mesmo que estão já mais debilitadas. Doutor Rubem, você chegou a enfrentar resistências institucionais, acadêmicas ou de pares ao tentar implementar abordagens integrativas em algum ambiente clínico? Isso sempre vai haver. Não tem jeito. Você sempre... O que não está... O que está fora do que as pessoas... O que está fora do bolo, a palavra é essa. O que diferencia, né? Que quer fazer diferente, com base científica, não é invenção, é coisa que muitos estudiosos estão pesquisando. Quando você vai para aquilo ali, não adianta, você vai ter resistência. O novo tem que trazer resistência, por isso que ele é novo. Como que foi emocionalmente e fisicamente viver o período de maior peso da sua vida durante a faculdade, chegando a 130 quilos? E quais impactos isso trouxe para a sua autoconfiança e desempenho como estudante de medicina?
Então, o impacto era muito nesse sentido mesmo, assim, você acaba ficando com a autoestima um pouco prejudicada, você se sente meio chateado, mas eu vou te ser bem sincero, que para mim sempre foi uma limitação até mais física, e aí eu comecei também a ter hipertensão, foi muito mais física, de praticar esporte, me sentia muito mal praticando porque não conseguia render. Então, assim, mas tem sempre uma repercussão também na autoestima, tal. É difícil. Mas fui seguindo, tal. E o que foi legal isso para mim? E foi muito legal porque hoje eu consigo entender, às vezes, a dor das pessoas que me procuram, entendeu? Porque você Porque já passou por isso. e outra coisa, o obeso é muito assim. O que acontece? Ah, quero emagrecer. O cara, então fecha a boca e dá 3 tapinhas no seu ombro. E não é por aí. Você tem que montar uma estratégia para aquilo. Uma coisa que está ali instalada não é de hoje. Então você tem que montar uma estratégia para o cara realmente mudar de vida, mudar o metabolismo, entendeu? Mudar os hábitos. Não é só dar um remédio que corta a fome. Tomar uma aplicação lá que vai cortar a fome. Não é só isso, você tem que reprogramar aquele metabolismo para aquele corpo voltar a funcionar da maneira que a gente espera. E aí você evitar efeito sanfona, ter um emagrecimento mais assertivo, ganhar qualidade de vida, envelhecer melhor. É muito nesse sentido. Repor hormônios, muitas vezes que é necessário, isso também a gente trabalha muito. E qual que é o perfil predominante entre seus pacientes? Aqueles que buscam principalmente só estética, ou saúde, ou longevidade, ou uma combinação dos três? É misto, mas eu costumo falar que o paciente vem pelo que ele quer e você entrega para ele o que ele precisa. Às vezes, eu preciso perder 10 quilos que eu tenho um casamento da minha irmã e tal. E você consegue ali, tu vai catequizando a pessoa, vai ali, e quando você vê, ela está dentro da igreja. Ela já segue legal, adere e compra aquela ideia. Então é muito nessa linha. Mas é bem misto o meu público. Você já acompanhou a transformação de mais de 10 mil vidas. Sim. Quais padrões de comportamento, estratégias de tratamento ou mudanças de mentalidade percebe que se repetem entre os casos de maior sucesso? Então, o que acontece? Essa mudança de vida que eu já consegui, essa quantidade de pessoas que eu consegui impactar, é muito mais na nutrologia, mas também na neurologia. Mas o que a gente percebe? Quando muda a mentalidade, a forma de encarar o problema fica muito mais leve. Então, quando a pessoa compra a ideia de melhorar de vida, de melhorar não só a qualidade de vida, mas de fazer por ela, de ir todo dia para academia e, tô fazendo por mim. Ou então, quando era o cara da neurologia, vou todo dia para fisioterapia, que é por mim isso. Vou para academia, não é para ninguém não, é por mim. Vou me alimentar melhor por mim, pela minha família, pelos meus filhos, meu bem-estar. Entendeu? Porque se eu faltar, meus filhos vão ficar sem pai, no caso de um pai, por exemplo, ou de uma mãe que toque a casa. Então, essa mudança de mentalidade, quando a pessoa compra a ideia e quer mudar mesmo, não quer uma coisa pontual, é o que faz a diferença e que faz sucesso. Dr. Rubem, quais são, de forma estruturada, os pilares centrais que sustentam a sua metodologia de emagrecimento saudável e como eles se interconectam? Então, na verdade, são 3 pilares. Quando a gente foca em emagrecimento e qualidade de vida, a gente tem que mexer em 3 coisas. A primeira é o hábito, que é geralmente onde as pessoas mais escorregam e onde elas têm, às vezes, mais, por incrível que pareça, é o mais difícil de ser mantido. O segundo é o metabolismo, é a gente reprogramar de verdade aquele metabolismo. E qual é a máquina de reprogramação metabólica? É músculo. Músculo é metabolismo e metabolismo é músculo. Se você foca em melhorar a musculatura daquela pessoa, de fazer ela funcionar melhor até com aquela musculatura que ela tem, você reprograma o metabolismo de uma pessoa. E a terceira coisa é inflamação. A origem das doenças, e principalmente das doenças crônicas, está na inflamação crônica. A inflamação que vai acontecendo todo dia por causa de estresse, poluição, má alimentação, sono ruim. Então, quando a gente junta esses 3 pilares, a gente não... É aquela coisa, o cara vem procurando uma coisa e você entrega outra. Você não entrega só emagrecimento mudando o metabolismo, mudando o hábito e mudando a inflamação, antioxidando ele, melhorando a inflamação. Você melhora a qualidade de vida dele, ele passa a ter uma vida muito melhor.
Como aborda situações em que o paciente traz informações de redes sociais ou influenciadores digitais sem embasamento científico e deseja incorporá-las ao tratamento? O paciente chega lá, eu quero ficar com este corpo. Então, o que acontece? Antigamente, era comum um cara chegar no teu consultório, vir buscar uma segunda opinião. Acabou. É quarta ou quinta. Porque ele já foi no Google, que sabe tudo, né? Com certeza. Sabe tudo. Tem nada que você pergunta que ele não responde. Já foi no Google, já foi no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim. E agora, talvez a gente assista, porque esquecemos. Vai na inteligência artificial, vai no chat GPT, vai na inteligência artificial do Google, enfim. E aí ele chega. E a coisa do influenciador, o que mais assim que mais salta aos olhos, o que a gente ouve muitas pessoas falar, é que às vezes a mulher, por exemplo, pega um biotipo que não tem nada a ver com dela. A mulher é uma mulher endomorfa, mais curtinha, mais troncudinha. Pega uma mulher ectomorfa, uma mulher mais longilínea, braços longos. E aí você pega e ela quer se ver naquele corpo. Cara, não encaixa. Não tem como. E aí não tem como mudar um metabolismo para aquele metabolismo. Vai ser muito difícil chegar naquilo ali. E muitas vezes também, às vezes ouve que aquela paciente, aquela amiga, aquela influenciadora está usando um hormônio. Mulher acontece muito isso, às vezes na fase da menopausa. Cara, não é às vezes aquela dose, às vezes não é aquele hormônio. E você tem que entender o que cada corpo vai precisar. E fazer e abordar de uma forma muito individualizada. E em sua experiência, quais são as principais diferenças de perfil e comportamento entre um paciente que mantém resultados a longo prazo e o outro que recai? Então, a primeira coisa assim, que a gente observa muito é que quem consegue mudar metabolismo e inflamação são as pessoas que, quando recaem, se recuperam mais rápido. Porque é no hábito, lembra que eu te falei, que as pessoas mais vacilam. E não é só em obesidade, não. Em diabetes é assim, hipertensão é assim, em doenças crônicas como um todo. Mas a coisa que a gente vê assim, quem é que menos recai é como o cara que tem um problema com álcool ou droga. É o cara que compra a ideia, que entende que ele tem aquele problema e que precisa mudar e que não dá mais para ele seguir daquele jeito. É muito nesse sentido. É igual, compulsão, vício, são mecanismos muito parecidos. Entendeu? A coisa do vício por açúcar tem mecanismos muito parecidos até com o alcoolismo ou com vício por drogas. Então, nessa mudança de mentalidade, quando o cara compra a ideia e fala, meu irmão, aqui eu perdi, não dá mais para mim. Eu vou tocar por outro lado. E aí ele compra essa ideia, é onde muda. Mesmo que ele recaia, ele é o cara que se recupera. Isso, vai se puxar. Seguir o trem. E caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta e vai em frente, meu irmão. Uma hora vai ficar em pé direto. E quais diferenças significativas existem no processo de emagrecimento de homens e mulheres, tanto fisiológicos quanto comportamentais? Fisiológicos é muito... Primeiro que o homem geralmente tem uma musculatura, naturalmente, né? Tem uma musculatura maior, a própria combinação entre hormônios é diferente. Um homem produz mais testosterona e a testosterona é um hormônio que já quebra mais gordura. Então a gente vai... Por isso a taxa metabólica do homem, por causa de músculo, é bem maior. Mas assim, mas também não é para a mulher ficar se entupindo de testosterona, não vai resolver. Não vai resolver o problema. Não é por aí. É você repor dentro do que é necessário e que dá efeito bacana. Entendeu? Então, essas diferenças fisiológicas são muito grandes. Agora, entre o homem e a mulher, eu vou te falar que na experiência... Isso não é de nenhum trabalho científico, não. Na experiência, sim. No feeling. A mulher compra mais a ideia. Do que o homem. A mulher compra coisa da ideia da saúde. Ela compra coisa de querer viver melhor, tal, enfrenta com menos tabu. A mulher te procura, doutor, eu quero fazer, ela já vem falando, quero fazer reposição hormonal. Eu acho até que as mulheres que impulsionam os homens. Ela que ia chegar até nisso. Ela chega, doutor, quero fazer reposição hormonal, tô na menopausa, pô, em casa tá difícil, meu casamento tá passando por dificuldade, que eu tô nervosa, não tô querendo mais namorar, tal. Aí você começa a recuperar, doutor, agora você tem que melhorar meu marido, porque senão a coisa... Aí o casamento vai piorar por outros motivos. E aí ela que empurra o marido. E ele chega muito retraído, que ele não quer falar sobre aquilo, entendeu? O homem tem uma coisa meio assim,
tudo que ele fala, ele acha que está expondo uma fraqueza, uma fragilidade, e não é muito por aí, entendeu? Essa coisa... Tá mudando um pouco, Tá mudando. Mas ainda é assim. Mas ainda é, infelizmente. Mas a consciência está melhorando. Eu adorei. Mas é muito bom. Eu coloquei gestrinona. Sim, usou gestrona. Muito bem legal. Bem pouquinho, mas só sim, pra... né? Porque o demais... Depois da gravidez, mudei muito meus hormônios. Muda muito. Caiu, tava 5. Não, aí não dá. Aí não dá. Porque como é que aguenta uma criança pequena assim? Eu falei, só dormir, não tinha disposição pra malhar. Não tem, cara. Reposição hormonal, adorei, vida. Não, muda. Eu falo isso pra todas as minhas amigas. Eu falo isso para as pessoas também. Muda muito. Muda muito. E, cara, é simples, é fácil. O cara, não tenho tempo. Às vezes tu vai fazer uma reposição hormonal com implante, pô, vai durar 6 meses. Você vai lá um dia. Um dia não, né? Que não é assim. Você tem que fazer o exame, avaliar, orientar e tal. Só não gostei ainda dessa ideia de ter que tirar. O meu ainda é aquele que eu botei o chip, agora depois de 6 meses tem que tirar a cápsula. Sim, é da cápsula. É absorvível. Eu já gosto mais, justamente por causa disso, do absorvível. Todos os dois são muito bons, tá? Mas eu não uso, eu só uso o absorvível, justamente por causa dessa comodidade. Abrir de novo e tirar. E aí, aí a mulherada às vezes fica com aquele temor de ficar com uma cicatriz, de ficar com marca. E não fica, poucas vezes fica alguma marquinha, mas o absorvível você zera esse problema. Aí a pessoa... E diz que até a durabilidade é maior, né? Do absorvível? Não, pelo contrário. 6 meses existem... Não, é porque você está usando um silástico de 6 meses, mas tem silásticos de maior duração, desses que a cápsula depois você tem que retirar, ou tem gente que não tira. Mas o absorvível é sempre em torno de 6 meses. Mas eu acho bem interessante ser de 6 em 6 meses, tá? Pelo quê? Tanto é que você usa... para você ver, porque às vezes você pega um momento muito diferente. Às vezes você é uma mulher, após o parto, teve filho e tal, agora coisa mais equilibrada, às vezes você vai precisar de uma dose diferente, outra coisa, menor. Ou, quero fazer uma hipertrofia. Pô, então vamos chegar mais nesse aqui ou naquele. Então eu vou muito por isso. Eu gosto muito de usar o absorvível e até por conta disso, da duração de 6 meses. Entendi. E qual a sua avaliação sobre o uso de medicamentos para emagrecimento e quais critérios rigorosos você aplica para prescrevê-los com segurança? Então, as medicações, se você for pega 10 pessoas assim que estão tomando remédio de emagrecer, você vai ver que muita coisa é parecida. Mas o que acontece? O que muda na medicação de emagrecer é a proporção entre o que você vai usar para um e outro. Por quê? Porque as pessoas apresentam sua compulsão alimentar de maneira diferente. Isso tem até um nome científico, que são os fenótipos de fome. Tem um cara que senta e quer comer muito de uma vez. Tem o que é boca nervosa, que come quer beliscar o dia todo. Tem o que tem aquele apetite hedônico, que ele come para diminuir a ansiedade ou para ter aquela sensação de prazer. Então, assim, você tem que primeiro identificar, tem gente que às vezes tem os 3 e você precisa entender qual que é o mais predominante para você medicar. E a medicação tem que ser certeira naquele. Por quê? Porque aí você evita o colateral. Que aí você tem menos colateral. Quando você usa a medicação mais certeira, você tem... Não pode ter colateral em qualquer caso, mas a chance de ter colateral cai muito, absurdamente, entendeu? Então, a coisa é muito por aí. A gente tem que tentar mirar, entender cada caso para acertar bem no alvo. E, doutor Rubem, como você enxerga o papel dessas dietas populares como a cetogênica ou o jejum intermitente? O que você acha disso? Olha, todas as duas eu utilizo bastante, porque cetogênica, sim, às vezes um paciente com uma insulina alta, tal, você, quando entra na fase cetogênica, eu uso muitas coisas bem mista, um padrão de dieta misto para quando chegar lá na fase. Porque que acontece? A cetogênica. Às vezes você pega um cara, o cara tá com a insulina disparada, come carboidrato o dia todo, come doce, come pão, come macarrão o dia todo. Aí ele fala, vou fazer dieta cetogênica. Ele, apaga na rua. Porque ele não dá tempo dele entrar em cetose, porque a insulina dele tá muito alta, vai na academia, pega muita mulher que faz isso. Aí vai pra academia, fica tonta, desmaia. Porque, assim, o corpo dele desacostumou quebrar gordura. O corpo daquela pessoa não consegue virar a chavezinha, passar a quebrar gordura.
Não consegue. Então, assim, existe um momento certo para utilizar aquilo. Jejum intermitente... Eu fiquei um pouco tonta na academia, com jejum intermitente. Sim, mas aí o que acontece? Às vezes nos primeiros dias você ainda não estava conseguindo também fazer a cetose. Era novo. Sim, era novo. O jejum intermitente também é maravilhoso. Assim, o jejum é da cultura humana. Você pega aí todas as religiões, judaica, cristã, muçulmano, fazem jejum. Por quê? Porque você aumenta a sua conexão. E tem essa coisa mesmo, que os corpos cetônicos, que é o fragmento da gordura que você gera energia, melhora a tua concentração. Melhora muito a concentração e aí aumenta a conexão com o divino, enfim. Por isso as religiões usam tanto. Qual é o problema do jejum intermitente? As pessoas às vezes, eu vou fazer jejum intermitente, aí pula café da manhã, almoço, tal, chega em casa, come. Agora não, agora eu posso não comer nada do dia todo. Então assim, você vê muito, então vou quebrar o meu jejum intermitente, vai lá no fast food, um hamburgão. Pô, não é por aí, entendeu? É um mau uso mesmo, a informação meio perdida e querer usar como padrão uma coisa que você tem que individualizar. Você tem que entender o que é o melhor para cada pessoa. E qual o impacto da industrialização alimentar e do consumo frequente de ultraprocessados com o aumento da obesidade e nas doenças metabólicas no Brasil? Sim, gigantesco. Dos anos 80 para cá, a gente, dos anos 2000, então isso acelerou, com a introdução, com o aumento do uso de industrializados, de ultraprocessados na alimentação do brasileiro, você disparou. Na década de 80, por exemplo, o problema de saúde pública era desnutrição, principalmente infantil. Hoje a gente está discutindo o aumento da obesidade infantil. Hoje a gente está chegando a 25% dos adultos obesos no Brasil, 57% acima do peso, na faixa de sobrepeso. Isso lá nos anos 80, quando o padrão de consumo de alimentação industrializada era muito menor. E eram números muito menores também. Era festa comer alguma coisa industrializada. O refrigerante no fim de semana na mesa era 1 litro, hoje em dia são 2 todo dia. Tudo aumentou. E qual a relação comprovada entre a qualidade do sono e o sucesso no emagrecimento? Isso é fundamental. Eu vejo muito, as pessoas com dificuldade de dormir bem. Sim. Empresário, então, tem o profissional liberal também, porque as pessoas acabam levando muitos problemas, os desafios para a cama. E se você não dorme bem, você não produz bem neurotransmissor. E aí o padrão de compulsão alimentar altera todo, porque isso tudo é modulado por neurotransmissores. E é durante o sono, principalmente o sono profundo, e aí também tem o problema do cara que dorme, mas não aprofunda o sono, é durante o sono profundo que você recarrega esses neurotransmissores, que vão estar envolvidos nisso tudo. E como que o estresse crônico, do ponto de vista hormonal e comportamental, interfere no processo de perda de gordura? A gente está vivendo a era do burnout, né? Porque as pessoas, assim... Isso que é? É o estresse crônico do dia a dia, as pessoas... Um meio cada vez mais ansiogênico, as pessoas cada vez mais ansiosas, se cobrando mais, meta, toda hora vendo a vida dos outros aqui na rede social, querendo maravilhosa, comparar, só a sua ruim. Então, a repercussão sobre a população é muito grande. E onde entra o estresse crônico atrapalhando o emagrecimento? Na verdade, você, quando está num ambiente de estresse crônico, você muda a tua relação da insulina, do acúmulo de gordura, da sua própria energia para fazer exercício. Então, é uma mudança que vai pegar hormônios, vai pegar metabolismo, vai pegar neurotransmissores e vai mexer demais com os seus hábitos. Então, a repercussão é muito grande. E, doutor, a OMS classificou carnes processadas como bacon, linguiça e presunto no mesmo grupo de risco do cigarro e do amianto para câncer. Por que essas carnes são consideradas carcinogênicas? Então, no Brasil, a gente já tinha uma orientação do Ministério da Saúde já nesse sentido. E é muito importante a gente ter agora mais enfaticamente colocado assim. Por quê? Porque esses alimentos ultraprocessados, essas carnes ultraprocessadas usam muitos conservantes, corantes, que produzem, por exemplo, os nitritos, nitratos, e que produzem substâncias ali que alteram o DNA da célula humana. E é ali, nessa alteração, a chave da onde causa o câncer está nisso. São substâncias nocivas ao corpo e que alteram a expressão do DNA humano. Consegue lá no teu DNA
e confundir ali a produção das tuas células, e aí você começa a formar células e foge da defesa do corpo e vira o câncer. E qual o impacto do consumo diário, mesmo que em pequenas quantidades, como 50 gramas de carnes processadas, no aumento de risco de desenvolver câncer coloretal? O risco, o câncer que mais aumenta a chance de ser desenvolvido é o de intestino grosso, de cólon e reto. Então o impacto é muito grande. E você tem um aumento brutal nas pessoas que fazem esse consumo. E alguns estudos indicam que essas pessoas que consomem 50 gramas, não, mas um pouco mais, que eles têm uma chance até 3 vezes maior de ter câncer coloretal. Nossa. É. E, doutor, você poderia explicar como que o lipedema, uma condição muitas vezes negligenciada, interfere no metabolismo, na queima de gordura e dificulta o emagrecimento? Sim, é uma gordura diferente. É uma gordura que tem uma característica de um tecido adiposo inflamado. Ele responde mal ao emagrecimento. Você às vezes você pega mulheres magras com lipedema. Eu li muito isso no Google, porque às vezes pode ser genético, né? Sim, genético. Outra coisa também é o contato com certas coisas que são estimulantes, que são xeno-hormônios, xenoestrógenos, e estimulam aquela gordura, tipo gordura hidrogenada, óleo de soja, e fazem um estímulo errado do estrogênio naquela gordura da mulher, formando ela... e acumulando de maneira errada. E aí, às vezes, a mulher se vê no desafio, ela, poxa, já emagreci 10, 15 quilos e não perco e tal. Tô com a perna cheia de celulite. Cara, se você não abordar aquela gordura de uma maneira diferenciada, com tratamento muitas vezes local e até cirúrgico... hoje tem injetáveis para isso. Tem injetáveis, tem a mesoterapia que se usa muito, mas não só local, mas também de você fazer venosa para você desinflamar aquele corpo todo e refletir na gordura. Mas é um desafio muito grande e as mulheres... E confunde, né? Porque a dor da mulher é muito grande, que ela não sabe muito bem o que está acontecendo, que ela é uma gordura dolorida, inflamada, fica roxa à toa e ela emagrece e não some nada, não sai nada. Não sai. Então, assim, e aí, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação das nossas meninas, porque ali na fase que ela está mais sensível ao estrogênio, ali na pré-adolescência, se ela comer um montão de processado, de gordura hidrogenada, que é óleo de soja concentrado, você vai ter um estímulo anormal. E aí, não só nessa gordura localizada, que vai virar o lipedema, mas também por isso que a gente vê as meninas menstruando cada vez mais cedo, enfim, é muito 9 nesse anos sentido. Agora. 9 anos, é normal. Então, muito nesse sentido. Pô, na minha época eu fiquei com 16. Pô, foi até além, né? Foi até além. Mas bom, né? Porque, pra mim foi ótimo. Foi ótimo. O colesterol alto é conhecido como perigo silencioso por não apresentar sintomas claros. Pode explicar por que essa condição passa despercebida e ainda assim representa grande risco para a saúde cardiovascular em geral? Então, o colesterol, na verdade, você tem que... Para quem faz exame de rotina de sangue, detecta isso. E também tem o seguinte, tem pessoas que têm o colesterol um pouquinho mais alto mesmo genético. Normal, e já família, é genético. Você vai fazer, ele se alimenta bem e tal. Então, você tem que avaliar caso a caso. Mas o maior problema não é só o colesterol ruim e o colesterol oxidado. Uma pessoa com colesterol ruim alto e com o corpo todo inflamado vai formar muito mais placa de ateroma, que é a placa que agarra ali na artéria, que é um tecido inflamatório, do que quem tiver com colesterol alto, mas com esses fatores controlados. Muitas pessoas relatam sentir mais fome nos dias frios. Pode explicar fisiologicamente por que o corpo reage assim à queda de temperatura? Na verdade, o que acontece? Quando fica mais frio, o nosso corpo tem... Como nós somos animais de sangue quente, né? A gente mantém a nossa temperatura, a gente precisa dar um estímulo metabólico. Nosso metabolismo tende a se mexer. Vamos lá, vamos aumentar o metabolismo desse corpo para manter a temperatura. E aí, qual é a mensagem que isso passa para o nosso cérebro? Meu irmão, come mais e come alimento calórico. Sim. Que vira energia rápida. Então, aí, o que é comida de frio? Fundia, chocolate quente. E aí o cara já usa isso como desculpa mesmo e mete pé na jaca, né? E vai que vai. É verdade. Doutor, você pode explicar como a combinação de sal, açúcar e gordura nos alimentos industrializados ativa o bliss point no cérebro?
O bliss point é o ponto exato do prazer que um alimento atinge. Isso aí foi muito estudado nos anos 70 pela indústria americana. Tinha um cientista lá, um neurocientista, ele era um psicofísico, estudava neurociência, comportamento humano, Howard Moscovitz. Ele estudou isso e começou a fazer a combinação exata entre sal, açúcar e gordura. Por quê? Sal demais você repele. Açúcar demais e gordura demais é enjoativo. Mas essa combinação é muito atraente, tanto na crocância, como na textura, como que o gosto. Então, o que é o bliss point? É o ponto que não chega ali no máximo da excitação sem te enjoar, fazendo aquele alimento ser cada vez mais viciante. E aí, por isso que a gente pega algumas propagandas de alguns produtos industrializados assim, é impossível comer um só. É impossível mesmo, tem como. Porque foi estudado para isso, entendeu? Aquilo ali é fruto de estudo científico. E aí, associado a isso, você ainda pega estimulantes do sabor, como o glutamato. O glutamato que você vê nos temperos, que usa em pipoca, em biscoito industrializado, ele é um neuroexcitatório, ele estimula o cérebro. Então, você come, tem o bliss point, que é aquela coisa do sabor, ainda tem o glutamato e estimula. Pum, acabou de comer, o glutamato cai. Você quer mais glutamato, quer mais prazer. Vai gerando uma compulsão do sabor. Ali, né? E aí a compulsão. E você vai estimulando no cérebro humano mecanismos de compulsão. E que vão se formando e vão criando ali uma nova rede de neurônios, levando mais rapidamente para aquele mecanismo de compulsão. A coisa é bem bolada, ninguém tá de bobeira, não. Agora falando de um assunto bem moderno. Doutor, o Monjaro é uma ferramenta potente para emagrecimento, mas seu uso isolado pode ser ineficaz ou até prejudicial. Quais cuidados e passos são essenciais para que ele funcione de forma segura? Essas medicações que mexem na GLP-1 e o Monjaro mexe em duas dessas enzimas, no GLP-1 e no GIP, elas vieram para mudar mesmo o panorama do tratamento da obesidade. São ferramentas excelentes. Mas o que acontece? Não adianta. Foi assim com a semaglutida, que é o Ozempic, foi assim com as outras drogas, até com a sibutramina lá atrás, quando foi lançada. Quando você lança uma medicação, você tem um impacto de marketing, de propaganda em cima daquilo. Ou positivo ou negativo. E na verdade acaba assim, você induz nas pessoas uma coisa de que aquilo ali é o santo grau, aquilo é a ferramenta da salvação. E não é muito por aí. Tem pessoas que vão responder até mal a ele. Tem pessoas que vão perder peso, mas vão perder peso à base de perder musculatura. Muito mais até do que gordura. E aí você mexeu naquele pilar do metabolismo e para recuperar, dependendo da idade, a musculatura é muito difícil. Então, assim, você tem que... É uma ferramenta excelente, mas você tem que usar na pessoa certa e na hora certa. E às vezes, dependendo, lembra do fenótipo de fome que eu falei? Dependendo do tipo de compulsão alimentar que ele tem, às vezes uma medicação muito mais barata seria até mais indicada para aquele caso. Faria mais efeito. Mas estou vendo grandes resultados com o Monjaro. Eu também. Eu tenho resultados maravilhosos com ele com a tia se fosse para escolher, no meu caso, entre Monjaro e uma bariátrica, eu tentaria Monjaro. A bariátrica tem grandes nomes do emagrecimento aqui no Brasil que falam isso. A bariátrica, a tendência é ela sumir. Porque a gente está avançando tanto no estudo. E outra coisa também, ela em 10 anos ela não tem um resultado sustentado. Só muda quem compra a ideia. Então ela acaba, é como qualquer remédio de emagrecer. A bariátrica funciona assim. Você vai ter um resultado ali, enquanto está no oba-oba, tal, que você mudou o metabolismo à força, mudou o hábito à força, mas e depois? Depois você ganha. É o que acontece com a medicação. Daqui a pouco o cara vai ficando resistente, pode tomar dose mais alta que não faz efeito. E a mesma coisa, você corta o estômago no meio, mas o cara continua compulsivo, ele vai dar um jeito de comer. Não adianta, pode tirar fora, que ele vai beber leite condensado, ele vai tomar sorvete, ele vai mudar o perfil de textura do alimento. Tem que começar de dentro, né? Mudar o estilo de vida. Sim, agora os resultados são maravilhosos. E assim, eu também acredito que a bariátrica está com os dias contados, porque a gente tem tanta ferramenta. Você imagina quando essas medicações caírem a patente?
As operadoras de saúde também vai ficar muito mais barato para elas até bancar esse tipo de tratamento. Caro, né? Não, e a bariátrica é uma cirurgia cara. Mas a bariátrica o Estado faz. Né? Arriscada e tal. Mas o custo disso? Será que já não vale a pena você já entrar com um GLP-1 ali? Será que o custo não é melhor e você expõe aquela pessoa a menos risco? Então, assim, isso vai começar a entrar na conta. Isso vai começar a ser calculado. Quando cair patente, que vai embaratece, quando o medicamento cai patente, tem medicamento que o preço cai para um quarto de cara. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai chegar lá. Bom, então já que você tem alimentação super equilibrada, quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos no Rio de Janeiro, Barra Grill. E é boa mesmo. É boa mesmo. Para você ir lá com a esposa ou filhos. Tá comer bastante proteína, carninha. É isso. Dá para comer saudável em todo lugar, né? E, doutor Rubem, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está tentando vencer esse ciclo de compulsão e sente que não consegue sozinho? Sozinho tudo é mais difícil, né? Tudo é mais difícil sozinho. Então, se você quer mesmo mudar de vida, procura um médico, uma nutricionista, alguém que vai montar uma estratégia para você, um personal trainer, alguém que vai montar uma estratégia real para você mudar aquela história, você virar aquela página e começar a construir uma história nova. Então, tudo é estratégia. Então, o conselho que eu dou é não tentar de qualquer maneira, é levar aquilo mesmo como uma coisa que vai transformar e vai mudar a vida da pessoa. É muito nesse sentido. Foi um prazer te receber aqui. Para quem quiser acompanhar, entra aí no Instagram, @Clínica Regota. Isso. Vai lá fazer um check-up com o Dr. Rubem. Tá bom, obrigado. É isso aí, galera. E para você que ainda não entrou no canal, entra aí no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima semana. Tchau, gente.